Amém, bom dia, graça e paz. Queria agradecer a todos por estar aqui nesse momento, para me ouvindo e vendo, né? Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 13. João, capítulo 13, versículo 1 em diante, que vai falar sobre aquele episódio do Senhor quando sai da ceia, né? E aí depois ele pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E aí a gente, nesse texto, a gente vai ver algumas lições importantes, né? Porque a gente vai enxergar Jesus Cristo começa exatamente a lavar os pés dos discípulos. A gente vê algumas coisas interessantes ali, né? Nós podemos enxergar Jesus buscando trazer uma lição, né? Um ensinamento aos discípulos, né? E aí ele vai lavar os pés dos discípulos. Vamos entender um pouquinho esse contexto, né, de lavar os pés, né? Na época de Jesus, a maioria das pessoas algumas pessoas andavam descalças e outras andavam de sandálias. Não havia sapato fechado como nós temos hoje. E então Jesus, as pessoas quando convidavam alguém para a sua casa, né, quando chegava em casa o convidado, a casa da pessoa que convidou, o convidado deveria trazer, né, aí uma bacia para lavar os pés, uma toalha para enxugar os pés e também o óleo, né, para colocar na cabeça e dar um beijo de boas-vindas, né? Afinal de contas, essa pessoa que foi convidada é uma pessoa estimada por essa pessoa que convidou. Então, quem lavava os pés do convidado na época era a pessoa de mais baixa estima dentro da casa, que no caso seria ou mulher, né, ou então um escravo. E a tradição diria que o escravo deveria ser um escravo não judeu, né, mas que fosse alguém de baixa estima. Qual era o propósito disso, né? Isso era uma tradição, e aí você vai ver aquele texto que está lá em Lucas, capítulo 7, onde ele vai falar daquela mulher pecadora, que Simão, um fariseu, chama, né, convida Jesus para entrar na casa dele, e quando ele entra na casa, né, e é convidado, e essa tradição de lavar os pés, de cuidar, não foi usada por Simão. Então Jesus questiona ele: olha, Simão, quando ele fala com relação à mulher que quebra o vaso de alabastro, que chora e que enxuga seus pés os pés de Jesus com seus cabelos, diz: olha, quando eu entrei aqui na sua casa, você não me deu água para os pés, você não me deu beijo no rosto, o ósculo, e nem colocou óleo na minha cabeça. E essa mulher está fazendo tudo isso por mim. Então a gente prova aí que era uma tradição que deveria ser respeitada com uma pessoa estimada. E a gente vê Simão não tendo esse cuidado para com Jesus. Então Jesus, ele está lavando os pés dos discípulos, fazendo o papel não de uma pessoa normal, mas de um escravo, de um servo, de alguém que está sendo colocado como inferior, como uma pessoa de baixa estima. Ou seja, como mestre deveria ser respeitado e ser honrado e ser servido. Mas ele estava dando um exemplo de alguém que estava para servir. E esse exemplo de estar para servir, ele é colocado, né, como uma extensão aos seus discípulos no futuro, né? Inclusive ele vai dizer lá no partir do verso 11, dizendo que
que ele, como líder, como chefe, como mestre, estava dando exemplo, e esse exemplo deveria ser seguido, né? E aí você vê Pedro percebendo essa questão de dizer: Senhor, eu não vou ser lavado por ti, porque eu que devo te lavar, como se dissesse isso, né? Reconhecesse essa tradição e percebesse quão o Senhor desceu do seu patamar, se colocando como alguém de baixa estima. E aí ele diz: não, se você não lavar você não tem parte comigo. O que a gente pode ver aí? A gente pode ver alguém que pode receber da parte do Senhor, ou da parte de alguém, um serviço, né? E ele não aceitar ser ajudado. Alguém precisa de uma ajuda, de repente, como essa pessoa ou é de alto gabarito ou de baixo gabarito, a pessoa não aceitar, né? E esse não aceitar representa aí um orgulho, e o Senhor não queria que ninguém do grupo dele fosse dissidente, fosse contrário a isso, fosse levantar-se, mas entendesse esse momento, né? E outra coisa que a gente pode descobrir aí também é que, trazendo para nós hoje, é que nós temos a responsabilidade, né, de levar isso a sério, à tona, já que no tempo de Jesus Cristo, no tempo da igreja, depois Jesus sobe, né, volta para o Pai, nós vemos uma igreja lavando os pés uns dos outros, né, assim, entendendo que deveria haver essa tradição de lavar os pés. Só que Jesus, a lição que Jesus deixa, ela é um pouco mais profunda do que isso, né? Quando a gente olha para hoje, nós vemos aí as estradas todas pavimentadas, as ruas pavimentadas. Então essa ideia de lavar os pés já não é tão importante, né? Se não formos levar em conta a questão da poeira e da sujeira dos pés. Então nos arremete para uma ideia de humildade, de serviço, de servir uns aos outros. Então nós, como cristãos, devemos servir uns aos outros, né? Aí você vai ver Romanos capítulo 12, versículo 10, dizendo que nós devemos ter o nosso irmão como honrado com mais estima do que nós. Pedro vai dizer que se a gente não encontrar o irmão com dificuldade de roupa, ou dificuldade de comida, e disser: vai em paz, que o Senhor te abençoe e te faça prosperar, e não der a comida, nada isso vai valer a pena. Então o servir, ele está, né, como uma das questões mais importantes no cristianismo, no que tange a questão humana, né, de servir o próximo, de servir o irmão, de servir a esposa, de servir os filhos, de servir o marido, né, de servir os cônjuges. Então essa é uma responsabilidade nossa como cristão, e o Senhor trouxe para nós exatamente isso, que ninguém serve o outro com orgulho, com soberba, com desprezo. Não, só serve alguém quando se ama e se quer se submeter, se descer para servir. E todas as vezes que a gente é servido, com certeza a gente pode provocar nessa pessoa a atitude, a disposição dela também de nos servir, né? Claro que nós vamos fazer isso buscando um reconhecimento, mas esse é um caminho, né, que o Senhor nos mostra, que ainda que não sejamos servidos, mas nós fomos chamados para servir. Foi essa a disposição do Senhor para isso, né? Trazendo essa figura do lavar os pés, essa atitude de lavar os pés. Queria dizer para nós que, por mais alta que seja a nossa posição social que nós possamos alcançar, dentro da igreja ou fora dela, nós devemos estar prontos para servir uns aos outros. Muito obrigado, Deus abençoe todos em nome de Jesus, amém.